Olá pessoal, eu estou aqui para gravar mais um vídeo dando continuidade aos temas que eu tenho falado aqui ultimamente, que é sobre o mundo espiritual do Rio Grande do Sul. E eu sempre ouço, já 2 vezes eu ouvi a seguinte frase, mas eu ouço fora daqui do estado, nas conferências por aí afora. O Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil. Falso. Seria dizer como que o Uruguai não é evangelizado. É falso. Porque o Uruguai tem recebido missionários desde o início do século XX. Missionários suecos e missionários americanos, que para lá se deslocaram. Só que tanto o Rio Grande do Sul como o Uruguai, eles estão debaixo de uma mesma potestade, eu digo um principado espiritual. Por que eu digo isso? Porque ali por 1892, 93, ainda no século XIX, havia no estado do Rio Grande do Sul um governador chamado Júlio de Castilhos, que era seguidor de Augusto Conte, ele era positivista. E nessa mesma época, na época do governo dele, Deus manda para cá, olha só, numa sequência assim, eu não vou falar a ordem, mas numa sequência chegaram aqui os anglicanos, que foram fortes. Bom, hoje estão falidos aqui, né? Chegaram os anglicanos, a igreja episcopal, chegaram os batistas, os metodistas, o Exército de Salvação. Especialmente os anglicanos, os batistas e os metodistas começaram com igrejas e escolas. Em 1912, começou a obra dos batistas independentes, aí num lugar chamado Guarani das Missões hoje, quando havia uma grande colônia sueca e vieram os missionários da Suécia e levaram toda aquela região. E esse pessoal da Batista Independente, esse pessoal evangelizou, percorreu o Rio Grande do Sul. Depois de 1924, chegaram os missionários suecos aqui em Porto Alegre. Chegou o missionário Gustavo Nordlund, sua esposa Elizabeth, e Herbert Nordlund, que morreu aqui aos 37 anos de idade, ainda jovem. Seu filho, Wilson Nordlund, que era bem neném quando o pai morreu, está aqui em Porto Alegre nesses dias. Então, hoje, por exemplo, só aqui em Porto Alegre, as Assembleias de Deus têm 284 lugares de pregação, com templos e salões. Então, a igreja se preocupa com a evangelização, tá? Mas então, pastor João, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Rio Grande do Sul é a mesma situação que está acontecendo em outros lugares. Por exemplo, eu hoje li uma reportagem de que foi inaugurado um painel na Assembleia Legislativa de São Paulo, homenageando um bará africano. Aqui em Porto Alegre tem uma situação interessante de uma pessoa que era cantora evangélica, pentecostal, e se tornou hoje a mãe Michele, que aqui faz o cemitério para os Exus. Então, o mundo espiritual aqui é forte. E o que acontece? Nós precisamos de pessoas que nos ajudem em intercessão. Meu amigo Davi Botelho, da Missão Horizontes, quando ele veio pregar aqui em Porto Alegre, e ele veio depois almoçar comigo, ele estava arrasado, porque ele sentiu o peso espiritual quando abriu a Bíblia para pregar a palavra de Deus. Ele sentia que a palavra não fluía. Aí conversamos, eu mostrei para ele como é que é o mundo espiritual aqui. A igreja evangélica no Rio Grande do Sul
ela precisa ser forte. Por isso não tem aqui no Rio Grande do Sul alguns dos movimentos que tem lá para cima. Quando eu digo lá para cima, acima do Mampituba, de Santa Catarina para cima. A igreja aqui, para ela permanecer, para os irmãos permanecer, eles não podem ser, como dizem os americanos, wish-wash. Maria vai com as outras. Os crentes aqui têm que ser definidos. Ou são crentes ou não são. Nós temos que ser bem definidos. Mas veja bem, só este ano aumentou aqui o número de suicídios. Já 25 pessoas que trabalham na agricultura se suicidaram por causa das dívidas. E em relação ao resto do Brasil, o Rio Grande do Sul tem o maior número de suicídio e aumentou o número de adeptos das religiões de matriz africana e aumentou o número dos que se dizem ateus. Aí acontece um fenômeno interessante. Eu conheço muitos pastores que têm igrejas grandes aqui no centro do país, no resto do país, e então vêm para cá todos empolgados para começar uma igreja e mandam os seus obreiros. Só que depois de 2 anos a família volta, o pastor volta, fecha o templo. Eu não conheço só um caso, eu conheço vários casos de pastores que começaram obra aqui em Porto Alegre e depois tiveram que regressar, fecharam tudo, porque a opressão espiritual aqui é muito forte. Por isso, meu amigo Davi Botelho, da Missão Horizontes, fez um pequeno folheto que eu vou estar divulgando nos próximos vídeos, um folheto de 30 dias de oração pelo Rio Grande do Sul. A cada dia você vai ler um pequeno relato do que acontece no mundo espiritual e vai orar naquele dia por aquela situação. Nós vamos divulgar isso mais tarde. O mundo espiritual do Rio Grande do Sul é uma coisa séria. Aqui, para vencer, é batalha espiritual, é jejum, é oração e é confrontação com as trevas. As trevas aqui são confrontadas diretamente. A igreja tem que ser forte. Por isso que nessas igrejas mais fracas, o diabo entra com maior facilidade. Ele faz uma limpeza nessas igrejas. Então eu pediria que você nos acompanhasse sempre em oração em todos os aspectos. Conto com você. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu joinha. Sabe quando você bota ali o gostei ou não gostei? O YouTube, eles têm uma linguagem ali, sabe? O YouTube fica sabendo que esse vídeo agradou as pessoas. Então divulgue também, se inscreva no meu canal, que ainda está tão pequenininho. E eu quero que ele cresça bastante. Deus abençoe você e tudo de bom. Deus lhe dê um ótimo fim de semana.